Depois que a gente recebeu aquela palavra em Isaías 62, a gente passou um tempo esperando. E no dia do aniversário dela, a gente ia decidir se a gente ia começar a namorar, se a gente ia esperar mais um tempo, o que ia acontecer. Só que nesse mesmo dia, eu estava praticamente pronto já para pedir ela em namoro, mas aí vieram falar comigo e falaram: Joel, cuidado, cara, o coração do homem é enganoso, ora mais um pouquinho, ora longe dela, porque vocês podem estar se iludindo. E nesse dia foi como se fosse um balde de água fria em mim, assim. E era aniversário dela, ela veio aqui em casa e nesse dia eu falei pra ela que achava que a gente tinha que esperar mais um pouco e orar separados. Foi um momento bem doloroso, assim, foi um processo doloroso, na verdade. E minha avó percebeu que eu estava meio abatido, e minha avó é uma mulher de muita oração. Então, ela um dia chegou pra mim e falou: Joel, eu tô sabendo o que está acontecendo, né? Você e a Aline estão orando juntos, e Deus colocou no meu coração para te aconselhar a conversar com um pastor, para poder solucionar essa questão. Aí eu falei: beleza, vó, eu vou conversar com o pastor. Mas passou o dia em que eu fui conversar com o pastor Michel, tinha uma fila enorme de gente para conversar com ele, e eu falei: não, tudo bem, semana que vem eu falo, durante a semana eu falo com ele, e adiei. E aí fui adiando, e foi ficando cada vez mais doloroso esse processo. A gente distante, mas ao mesmo tempo a gente estava se vendo durante a semana e a gente não sabia se conversava, se orava junto, se ficava perto, se ficava longe. Foi terrível. Então, uma situação complicada essa, né? A gente estava tão empolgado, assim, de ter recebido uma palavra de Deus, assim, favorável, né, ao relacionamento, mas, no final das contas, o Joel chegou pra mim, né, e falou que era pra gente se separar, e a gente ficou um tempinho, assim, separado, né, não se vendo. E eu com medo de preocupar ele, eu acabei falando que tava tudo bem, né, que tranquilo, orar separado e tal. Mas, na verdade, eu tava muito aflita. Eu só não queria confundir ele, né, tipo, eu queria que ele buscasse em Deus mesmo, né, que eu não influenciasse, a minha tristeza não influenciasse, então eu não falei nada. Só que a gente tinha alguns amigos em comum, assim, como o Julito, né. E um dia eu fui conversar com meus amigos e ele tava junto e eu falei pro Julito, falei: tô bem mal, cara. Ele perguntou, né, como que eu tava, e eu falei: tô bem mal, assim, e tá, né, vamos continuar orando. Daí um dia eu me lembro que eu tava voltando da reitoria e eu passei ali na 15 e eu tava tão triste, assim, tão triste que eu resolvi parar e falar: não aguento mais, eu preciso orar. Porque eu não tava sentindo paz, assim. A Bíblia fala que a paz, ela é o árbitro, né, o juiz no nosso coração, de saber se a gente tá fazendo certo ou errado. Então eu falei: eu não tô sabendo nada o que eu tô fazendo, então eu preciso orar pra acalmar meu coração. Eu me lembro que tem uma biblioteca lá na 15, e se chama Círculo Bandeirantes, não sei se vocês conhecem. E ela é uma biblioteca, assim, comprida, assim, pra cima, alta, né, no caso. Ela é estreita e alta, e ela tem uns 4 andares. E eu fui até o último andar, e é uma biblioteca não muito frequentada. Tem, tipo, História do Paraná, uma coisa assim. E eu fui até o último andar e entrei na última prateleira, coloquei minhas coisinhas e eu sentei. E eu sabia que a oração que eu ia fazer ali era uma oração importante, assim, pra minha vida. Que ia ser uma oração que eu iria me lembrar. Eu peguei meu celular e coloquei no gravador, porque eu queria orar em voz alta, não tinha ninguém mesmo ali. Coloquei assim e eu comecei a orar. E na oração eu me lembro que eu falei pra Deus de tudo, assim, de tudo, toda a minha vida, desde quando eu me converti. Eu tava, não é contando pra Deus porque eu sei que Ele já sabia, mas eu queria colocar diante de mim, assim, diante dele, né. E eu orei por tudo isso e daí eu cheguei na parte do Joel. Falei: Deus, eu quero entregar, né, o nosso relacionamento, o que for pro Senhor, para que seja feita a sua vontade. O que eu mais quero é que Ele cumpra
a missão dele, o chamado, né, do Senhor para ele, e eu também. Eu não quero atrapalhar, não quero ser pedra de tropeço alguma, assim. Então, se tiver alguma coisa dando errado, que seja para parar aqui agora, né? E eu me lembro que na hora, já fazia um tempo que eu não via o Joel e não falava com ele, tipo, sei lá, uma semana. E daí na hora, no meio da oração, o meu celular deu pause na gravação e começou a tocar. É isso, né? E daí era o Joel, ele queria encontrar comigo, se encontrar. Não, era uma mensagem, que ele queria se encontrar comigo. E daí eu liguei pra ele e falei, ó, então vamos se encontrar hoje no intervalo do seu trabalho, que era lá pelas 6 horas, né? 6 da tarde. Eu tava perto do lado da Gazeta do Povo, e deu 6 horas, a gente ia se encontrar pra conversar. Eu me lembro que eu desliguei o celular, continuei gravando a oração, continuei minha oração, dei uma pausa na oração e voltei. Daí eu falei, nossa Deus, mas o senhor foi rápido, né? Tipo, as respostas estão vindo rápido. Só que ela não falava nem sim nem não. E daí eu orei dizendo sim pra Deus, ó Deus, eu e o Joel a gente vai conversar hoje à tarde e eu peço, né, por favor, que hoje o que o Joel falar seja o Senhor falando. Então, se o Joel agora tá pensando em falar sim pro nosso relacionamento, mas o Senhor quiser não, quando a gente for conversar ele vai falar não, né? Ou se o Joel tá pensando em não, em acabar com tudo, mas a resposta do Senhor for sim, na hora que ele for me falar, ele vai falar sim. Porque eu creio que Deus pode fazer isso quando, né, quando nós estamos com a vida entregue assim, pra Ele pode mudar, né, o curso, assim. E daí eu falei, tá bom Deus, por favor, por favor. E eu senti que Deus estava ali, que Ele estava me ouvindo. E eu falei amém, e quando eu falei amém foi incrível, assim. Porque na hora meu coração se encheu de paz. E não importava se o Joel ia falar sim ou não, porque eu sabia que ia ser a vontade de Deus. E isso é o melhor. Isso seria o melhor. Seria perfeito. E daí eu fui, desliguei o celular, né, a gravação, e fui em direção ao Joel, à praça. Eu me lembro que eu tava chegando e a gente se encontrou, né? E daí o Joel começou a falar. O Julito veio conversar comigo e me falou que ela estava abatida, que ela estava triste, e eu não sabia disso. E quando ele me contou, eu lembrei que minha avó tinha dito que eu deveria buscar o conselho de um pastor. E terminando de conversar com o Júlio, a gente fez uma oração junto e eu saí correndo, fui voando para a igreja para ver se eu conversava com algum pastor lá. Chegando na igreja, eu fui para a salinha de oração e falei, ó Deus, eu quero muito saber a tua vontade a respeito disso tudo. Eu creio que o Senhor falou com a minha avó, mas eu peço que o Senhor confirme comigo se é da tua vontade mesmo que eu converse com o pastor, se é assim que o Senhor deseja nos ajudar a compreender o que o Senhor quer. E Deus me deu uma palavra que dizia, e se alegraram com o que disseram os pastores. Então eu entendi que eu deveria ouvir esses conselhos e que isso seria bom pra gente. Então eu fui, conversei com o pastor Ricardo e contei pra ele do que estava acontecendo na minha vida e falei pra ele sobre a Aline, sobre o fato de eu ter ficado abalado com os conselhos que tinham me dado. E o que ele me disse foi, cara, se você tem uma mulher que busca a Deus, que você gosta, que ela gosta de você e vocês estão buscando cumprir a vontade de Deus, não deixa outras pessoas tomarem decisão por você. A decisão é sua, você vai arcar com as consequências, mas agora você deixou ela abatida, se você quer mesmo continuar com isso, vai lá, pede perdão pra ela e toma a decisão, toma a frente, não deixa ninguém tomar a decisão por você, né? E foi massa, assim, eu fiquei bem mais aliviado, assim. E eu tava saindo já, e aí eu lembrei que a palavra dizia pastores. Eu falei, não, então eu vou pedir mais uma confirmação. E tinha lá um outro pastor que estava no plantão, e eu cheguei lá para conversar com ele já estava saindo, mas ele falou que podia me receber. Aí eu conversei com ele, e ele também confirmou que eu precisaria prestar atenção nas minhas intenções, prestar atenção
no propósito que a gente tinha, mas que a decisão era minha e que eu tinha que arcar com as consequências. Então eu fiquei bem mais tranquilo e aí eu mandei uma mensagem pra Aline. E aí foi isso que eu falei pra ela e a gente decidiu continuar junto com a convicção de que a gente ia casar. Eu acho que a gente decidiu casar antes de decidir namorar. Eu tenho certeza disso, na verdade. A gente decidiu casar, então a gente começou a namorar. Foi basicamente isso. E eu tava super em paz, assim, quando o Joel contou, porque eu sabia que, pela minha oração anterior, que aquilo era resposta de Deus, assim, né? E daí a gente orou naquele momento, falamos sobre o casamento e a gente começou a namorar no dia seguinte, na casa, né, de uma amiga nossa. Então é isso. É isso. Bonitinha, eu gosto tanto de você. Eu sou seu todinho, companheiro de aventuras. Você é meu sorvete, doce é o nosso amor. Doce é o nosso amor. Você é meu sushi, meu sashimi, meu yakisoba, meu onigiri. Você é meu sorvete de arroz. Doce é o nosso amor. Doce é o nosso amor. Não posso viver de sorvete, por isso te amar me dá sede de Deus. Você e eu e Deus em um. Doce é o nosso amor. Doce é o nosso amor. Você. Acabou? É o quê, gatinho? Você não quer cantar? Eu cantei já. Você não cantou. Não? Eu cantei, né, A Joe? última parte. A última parte. Aquela que fala que eu sou o seu. Você quer de verdade que eu fale que você é meu bonitinho? Eu falei. Bonitinho. Tá bom, se você não quer Não, cantar, eu. beijinho. Tudo bem. Coitadinho. Não, eu vou cantar. Bonitinho, eu gosto tanto de você. Você é meu todinho, companheiro de aventura. Você é meu sorvete de creme. Você é meu sorvete de flocos. Doce é o nosso amor. Doce é o nosso amor. Doce.
amor.